de Salvador para que reduzam em 30% as mensalidades por causa da pandemia. Juliana é estudante de nutrição em uma faculdade particular de Salvador. Ela diz que desde a suspensão das atividades por causa da pandemia, não teve nenhuma aula à distância. A gente tenta entrar em contato com um e-mail institucional que foi cedido pelos próprios professores e eles não respondem nossas perguntas, nada é respondido, nem documentação, apenas a gente recebe a mensagem automática porque é cobrando os boletos cujos já estão até pagos. A situação não é exclusiva do curso de nutrição. Valdemar é aluno de administração de empresas e também não tem qualquer atividade acadêmica oferecida pela mesma faculdade. E a instituição não negociou redução das mensalidades, só deu um desconto de 15% no mês de maio. Fizemos uma comunicação, uma notificação extrajudicial, pedindo que a faculdade se pronunciasse sobre diversos aspectos e nunca recebemos resposta. Por causa da pandemia do coronavírus, as aulas presenciais nas universidades de Salvador estão suspensas desde 18 de março. Um projeto de lei foi proposto na Assembleia Legislativa para obrigar as instituições de ensino a concederem descontos, mas nem chegou a ser votado. Agora, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça contra 15 universidades de Salvador para que elas reduzam a mensalidade em 30% nos cursos de graduação e pós-graduação. Além dessa redução, a ação propõe suspensão integral de cobranças por atividades extracurriculares, proibição de juros e multas para estudantes inadimplentes durante a pandemia, não inclusão dos responsáveis financeiros em dívida nos cadastros negativos, suspensão das aulas à distância por 15 dias, para que a instituição discuta com os diretórios estudantis a melhor forma de realização das atividades EAD. Para a União Estadual dos Estudantes da Bahia, a redução das mensalidades é uma questão urgente. A gente exige também que o Estado, que a União, elas façam um decreto, né, que elas legislem sobre isso, porque o que o povo espera é que seus representantes elas façam por eles. Já o sindicato, que representa as universidades, questiona a ação do Ministério Público. Parte de alguns pontos, como se as instituições tivessem tido redução no contexto do seu funcionamento de valores da despesa. Pelo contrário, as instituições tiveram que fazer vultuosos investimentos para aprimorar a tecnologia para atender a essa necessidade. A gente vai continuar repercutindo esse assunto agora com uma entrevista ao vivo por meio da videochamada com o superintendente do PROCON, Felipe Vieira, que está aqui com a gente já no telão. Bom dia, Felipe Vieira. Muito obrigada por receber a equipe do Bahia no Ar para esclarecer melhor, né, toda essa problemática. Eu já queria começar perguntando, Felipe, quantas denúncias o PROCON já recebeu só durante esse período da pandemia em relação às universidades aqui de Salvador? Muito bom dia. Nós já temos cerca de 60 denúncias prestadas contra 31 universidades ou faculdades aqui em Salvador e região metropolitana. E esse número chama atenção porque é crescente. Tão mais a gente se aproxime do final do semestre, que é o período letivo dos alunos, e tão mais a gente consiga repercutir esse tipo de ação. Alguma universidade durante esse período já foi punida? Teve sanção com alguma multa? Como é que está esse processo? Existem 3 caminhos possíveis, que é a tentativa de acordo, a conciliação, que é o que o PROCON busca. Existe a ação civil pública, hoje ajuizada já pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Existem as tentativas legislativas na Assembleia para que se chegue a um resultado final. Como nesse momento o que o PROCON buscou foi que tivesse pelo menos um canal de acesso, como foi reclamado aí por alguns alunos, entre o corpo estudantil e a instituição, que eles prestem a informação sobre a necessidade de haver essa redução do valor, o porquê se eles não reduzirem esse valor e como é que fica a situação daqueles alunos que têm matérias práticas, não estão sendo cursadas, nem podem ser cursadas nesse momento. Então, a gente busca entender e conciliar as razões daquela instituição para ela nem ter aberto um canal de contato, que é o mínimo que deveria existir, e nem mesmo ter aplicado qualquer redução
proporcional no valor da mensalidade. Se está havendo menos gastos por parte da instituição, deve haver um pagamento a menor por parte dos alunos. Agora, Felipe, por exemplo, se a universidade ela conseguiu criar aí um aparato, está disponibilizando o ensino à distância, mesmo assim ela tem que promover a redução na mensalidade para os alunos? Olha, um questionamento excelente esse que você apresenta, por isso que nós jogamos para a planilha de custos que deve ser apresentada aos órgãos de defesa do consumidor, tal qual o PROCON, Ministério Público e até mesmo a Defensoria Pública. Neste caso daí, o que a gente precisa observar é que uma aula de um professor que em uma sala de aula pudesse ser direcionada a 30 pessoas, nesse momento pode estar sendo direcionada pela via virtual a cerca de 80 a 100, 120 alunos, o que reduz a quantidade de custos que a escola possa estar tendo, concentra a quantidade de alunos e reduz necessariamente aí os custos empresariais, como ela possa ter de manutenção, como água, luz, telefonia, custos de manutenção da unidade, custos de limpeza e eventuais investimentos são custos da instituição. Eles não devem ser repassados necessariamente ou integralmente ao consumidor. Então, nós defendemos que deve haver a redução proporcional do valor da mensalidade. Inclusive, Felipe, a gente viu na reportagem que o representante das universidades aqui de Salvador falou justamente isso, né? Que as faculdades estão tendo um custo a mais por conta de todo esse aparato tecnológico, mas a gente entende que uma vez que não tem aula presencial, tem também a redução com outras despesas, como você citou aí, né? É água, é energia. Você já tem ciência de alguma faculdade que já está praticando a redução na mensalidade? Olha, a gente tem muito mais do que apenas 31 universidades aqui em Salvador e o trabalho do PROCON vai ser otimizado pela denúncia dos consumidores, pela denúncia dos alunos. A escola ou a universidade dizer que está investindo em plataformas online e está dando aula por meio de plataformas que são gratuitas, a nós não parece ser adequado dizer que isso seja investimento. E mais, se eles estão investindo, em que eles estão investindo e de onde vem esse custo para a manutenção do valor, se a escola, se a instituição tem esses valores, apresente as planilhas para os órgãos de proteção e defesa do consumidor e justifique exatamente por que deve manter ou se é possível reduzir o valor da mensalidade. O que não pode haver é a falta de transparência com os alunos e a falta de transparência com os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Nós entendemos que sim, deve haver a redução proporcional deste valor porque os custos empresariais foram modificados. A empresa, a escola, na hora que está devendo ao locador de um prédio, ou que reduz a carga horária daquele professor, ou que insere o seu grupo de trabalho, por exemplo, em uma medida provisória, como a medida provisória 936, que permitiu redução da jornada, isso é redução do custo empresarial. Essa redução deve ser repassada proporcionalmente também para o aluno de quem a escola possa ser credor. Então, o raciocínio é o mesmo e a proteção ao consumidor, ao aluno, deve ser existido e é isso que a gente, órgão de proteção, exige para o consumidor baiano. Felipe, eu quero aproveitar a sua presença aqui no Bahia no Ar para mudar um pouco de assunto e tratar de uma outra